Fala, rapaziada ligada no canal Paparazzo Rubro Negro, aqui é o Gabriel Órfão. Como vocês podem ver, já estou aqui no Centro de Treinamento Jorge Gelau, o famoso CT Ninho do Urubu, para acompanhar a coletiva de apresentação de Leonardo Jardim, novo treinador do Clube de Regatas do Flamengo. Nesse vídeo você vai conferir as principais notícias de tudo que rolou na manhã do Mengão. Então, antes de começar a falar sobre tudo que rolou, tem novidade por aí, olha só, se inscreve no canal agora que é muito importante, ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo e claro, deixa o like no vídeo que você ajuda o nosso trabalho, ajuda o YouTube a recomendar para mais pessoas e é de graça. Se você estiver pelo computador ou pelo celular, abaixa um pouquinho, tá aqui embaixo. Se você estiver vendo o vídeo pela TV, também tem como fazer pela TV, só ir nas opções, então deixa o like que é muito importante pra gente. E bom, o técnico Leonardo Jardim já comandou ontem o primeiro treino à frente da equipe profissional do Mengão e a expectativa é que seus auxiliares cheguem hoje. Eles tiveram um problema num voo, eles estavam todos na Ilha da Madeira, em Portugal, local onde nasceu e cresceu o jovem Cristiano Ronaldo. Eles estavam por lá e aí por conta de problemas lá no aeroporto com relação ao tempo, não conseguiram vir ao Rio de Janeiro antes. Mas a expectativa é que hoje os auxiliares do técnico Leonardo Jardim pousem no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o famoso Galeão, e aí se apresentem ou ainda hoje ou talvez até amanhã para iniciar os trabalhos junto do treinador aqui no CT Ninho do Urubu. E olha só, na coletiva de hoje do técnico Leonardo Jardim, a gente vai tentar fazer uma pergunta bem legal que depois vocês vão conferir nas redes sociais do canal Paparazzo Rubro Negro. Eu vou tentar, falar sobre o Luiz Araújo. O Luiz Araújo, que era um jogador que o Cruzeiro queria na época em que o Leonardo Jardim era o treinador e tem ótimos números, só abaixo do De Arrascaeta, e aí tem essa possibilidade do Luiz Araújo ganhar mais minutagem com o técnico Leonardo Jardim. Então eu vou tentar perguntar para ele e ver o que ele acha, como que ele pode usar o Luiz Araújo aqui nessa equipe do Flamengo. E você, torcedor, você gostaria de ver o Luiz Araújo tendo mais minutagem? Comenta aqui embaixo. Se por acaso não der, eu também já estou com um plano B de pergunta. Estou revelando tudo para vocês aqui, que é o quê? Que é sobre a base, A gente sabe que o Jardim foi um dos responsáveis por revelar o atacante Kylian Mbappé, na época que ele estava no Mônaco, e a gente viu no vídeo do treino, que vocês vão ver aqui, vocês vão ver nesse vídeo aí, trechos do treino do Flamengo de ontem, e ele utilizou bastante o Wallace Yan. O Wallace Yan aparece bastante nos vídeos também, um garoto jovem, vindo da base, então a gente vai ter esse plano B de pergunta aí para fazer para o técnico Leonardo Jardim, que é sobre a questão do uso das categorias de base, dos atletas da base do Mengão. Deixa eu chamar um amigo nosso aqui, Bruno Vilafranca. Bruno Vilafranca, Leonardo Jardim sendo apresentado hoje. Qual a expectativa para o novo treinador do Flamengo? Cara, a expectativa é boa. O Léo Jardim é um treinador conceituado, conhecido no Brasil e também na Europa. Já fez grandes trabalhos por lá. Foi campeão francês com o Mônaco. E se a gente pensar, treinou grandes jogadores, aí mundialmente conhecidos. É um cara, em tese, mais linha dura. Não vou comparar com outro português que já passou por aqui, que foi muito bem. Mas é mais ou menos na mesma linha, só que num grau mais baixo. Gosta de ter a chave do Ninho, do CT. Eu acho que ele tem tudo para fazer um bom trabalho. Agora, o fato de ter tudo para fazer um bom trabalho não significa que isso vá acontecer. Por quê? Porque no Flamengo a gente tem que esperar as coisas acontecerem. Quantos casos a gente já viu de gente que a gente achava que ia jogar muito no Flamengo e o jogador não jogou, ou que ia treinar e ser muito bom técnico no Flamengo e isso não aconteceu. Por outro lado, a gente teve os Andrades da vida, nada contra, tá? Mas ele não tinha sido treinador ainda de excelência, mas no Flamengo foi campeão brasileiro. Jaime de Almeida. Então a gente tem muitos casos assim. Não dá para saber o que vai acontecer. O que a gente pode esperar é um técnico grande conhecedor do futebol, um baita gestor de elenco. Agora, no Flamengo vamos ter que esperar e ele já entra no meio do furacão, Porque já chega numa final de campeonato carioca que pode ser muito bom para ele, caso ele ganhe. E aí o trabalho já decola, ou seja, já ganha uma altitude logo depois de decolar. No primeiro jogo o cara já é campeão, então já fica grandão. Caso isso não aconteça, aí ele vai ter que começar mais de baixo ainda, como se ele começasse do negativo para depois chegar a zero e subir gradativamente. É vida de treinador, mas é uma oportunidade de ouro para ele também, E é muito importante ele já começar com esse título, porque a gente já está no mês de março. Esse mês tem sorteio da fase de grupos da Libertadores e em abril já começa a fase de grupos, que todo mundo sabe que é o desejo, a obsessão do torcedor do Flamengo. Já somos o primeiro tetra
e o Flamengo pode ser o primeiro pentacampeão da Libertadores. E tem essa questão também, a Libertadores começa muito cedo, é o grande campeonato do ano para quem disputa e tem chances de vencer. O Flamengo é o atual campeão, então nas Américas, além de ser o campeão, ele é sempre um time a ser batido, porque todo mundo enxerga o Flamengo como a maior potência ou uma das maiores potências da América. Agora, ele tem muito, se a gente pensar que a Libertadores já está para começar e que cada ponto é muito importante, quase que o Flamengo ano passado foi campeão, mas quase que ele fica fora das oitavas, porque ele se classificou contra o Tátira e a gente sabe como é que foi no Maracanã. Sim. Então ele tem muito pouco tempo para ajustar o time à maneira dele, justamente pensando também no início de Libertadores. Só que isso já vai ser com o Brasileirão pegando fogo, ou seja, ele tem, muito pouco tempo para ajustar. Mas vou repetir o que eu acabei de falar. É vida de treinador. E treinador de time grande é a cada quarta e domingo que você tem um jogo novo, ele vai ter que, aquela famosa frase, né? Trocar os pneus com o carro em movimento. Perfeito, Brunão. Obrigado. Para quem não conhece, Bruno Vilafranca da TV A Crítica. Fenômeno. E agora fiquem aí com o Gabriel Reis, o paparazzo rubro-negro, trazendo as atualizações, as notícias do Mengão e as imagens do treino de ontem do Flamengo aqui no CT Ninho do Urubu. Galera, o Leonardo Jardim surpreendeu todo mundo já nesse primeiro treino, né, cara? Jogadores aí, né, informação de bastidor que a gente tem, jogadores ficaram bem impressionados com esse primeiro treino dele. É óbvio que tem uma chateação geral com relação a questão da saída do Felipe Luiz, mas o primeiro treino dele impressionou. Vocês estão vendo imagens que o Flamengo divulgou do treino, os jogadores todos ali tendo um primeiro contato com o treinador, né? Óbvio que já tiveram nos jogos contra o Cruzeiro e tudo mais, mas eles tendo ali um contato, uma conversa inicial com o treinador e uma informação aí importante, né, que a gente trouxe mais cedo, que ele deve utilizar alguns jogadores, como por exemplo o Wallacian, né? Ele no treino já utilizou aí o Wallacian ontem. O Flamengo está treinando nesse momento agora de manhã e daqui a pouquinho tem a apresentação do Leonardo Jardim como novo técnico do Flamengo, apresentação coletiva para a imprensa. E vocês estão vendo aí, ele deve utilizar a base, tá? Vocês sabem que ele que descobriu o Mbappé, lançou o Mbappé, né? Então ele deve dar muita oportunidade para alguns jogadores da base. Eu espero que ele consiga frear essa saída, né, de jogadores praticamente a custo zero, 1 milhão para cá, 500 mil para lá, e o Flamengo possa utilizar um pouco mais alguns jogadores como o Cebolinha, né, e possa até renovar com o Cebolinha e deixar o jogador aí satisfeito. Ele que tem jogado muito bem, está num momento fantástico, e também o Luiz Araújo, que chegou a pensar em sair, mas que agora ganha força. Vocês estão vendo ali o treino com a distribuição de coletes, né? Divide em grupos ali. É importante a gente ver que o Pedro está ali de colete e que ele já vai olhar de uma forma diferente para o Pedro. O Pedro vai ter mais chance, acredito eu, o Pedro vai ter muito mais chance. É o atacante que ele tem, é a referência que ele tem, e isso tudo vai ser muito importante, tá? A gente está acompanhando aí com a nossa equipe ainda lá no Ninho do Urubu. Fiquei muito, muito feliz, cara, com essas primeiras imagens aí. A gente tem que estar confiante, né? Saber que ele vai utilizar alguns jogadores da base também, que não tem, com o Leonardo Jardim, não tem questão de nome, jogador contratado a peso de ouro. Ele não está preocupado com quem contratou, com quanto gastou, né? Ele vai querer utilizar quem está melhor. E isso vale para a galera da base, como também para os jogadores que são aí já renomados, né? Então, importante a gente estava falando do Everton Cebolinha. O Everton Cebolinha foi liberado, tá? Liberado, está apto para a decisão do Carioca, pode jogar a final, tá? O atacante saiu contra o Madureira após dores na perna direita, precisou fazer tratamento com gelo no banco de reservas, mas está liberado, está apto para jogar. Em 2026, Cebolinha disputou 12 jogos, marcou 3 gols, mas foi substituído em todas as partidas que começou como titular com o Felipe Luiz. E agora ele tem a chance de voltar a brilhar no Flamengo e, inclusive, quem sabe, jogar um jogo inteiro, né? Ele que está bem, está liberado, e o torcedor do Flamengo quer ver o Cebolinha atuando num jogo inteiro, né? Há muito tempo que a gente não vê o Cebolinha atuando tanto tempo, né? E é uma situação que pode, inclusive, motivar ele a querer renovar com o Flamengo. A gente tem aqui informação importante para passar para vocês, mas eu queria pegar a opinião dos torcedores do Flamengo, tá? Com relação à expectativa do torcedor, né? Expectativa com relação ao trabalho do Leonardo Jardim no Flamengo. O Voz Flá PCD falou, vai ser campeão.
O Jotinha Online, melhor que o Felipe Luiz ele é. A gente não precisa também depreciar o Felipe, gente. Olha só, ele saiu, tem gente que não queria mais, muita gente ainda queria. Eu mesmo acho que ele não precisava ser demitido, que ele estava realmente errando em algumas coisas. A gente criticava, mas não era para sair. Mas já que chegou o Leonardo Jardim, vamos elogiar o cara, vamos acreditar, mas não precisa depreciar o Felipe Luiz, tá? A expectativa são as melhores. O André Rangel, 1485. São as melhores. Ele foi indicação do JJ. O Harry 10. No Cruzeiro fez um bom trabalho com o que tinha nas mãos. Pega esse time do Flamengo com peças melhores que façam um bom trabalho aqui. Vamos apoiar primeiro. Saudações rubro-negras. Com certeza. Aí a gente tem aqui o LZ456. Vai dar certo. O Jeffs Almeida 1. Com esse time sabendo trabalhar e fazer o básico, será um multicampeão. Olha, é importante, vou até fixar esse comentário. Aqui, ó. O Moreno Luiz 2239, espero em nome de Jesus que ele faça um excelente trabalho e nos dê muitas alegrias, né? E tudo mais. Deus abençoe, muito bacana. Olha só. Que seja melhor o Renato Figueiredo 71, que seja melhor que o Felipe Luiz. Já falei, né, cara? Não precisa disso. Que seja bom, que ganhe os títulos, que faça mais do que o Felipe fez em um ano. E aí vou dizer que foi correto ele ter vindo. Tá? Beleza, tá torcendo por ele. Só vai dizer que foi correto se ele superar o Felipe Luiz. É o que a gente espera, que ele possa fazer isso. É difícil, hein? O Felipe ganhou muito título, tá? Eliane Silvestre, estrear sendo campeão carioca domingo. Essa é a expectativa dela, tá? O Rodrigo Lira 84, se colocar plata ali no Royal no banco, já é bom começo. O pessoal... tem aquele pessoal que está... O Jun 10R 1987. 3 meses e vai ser mandado embora. Cara, pelo amor de Deus, cara. Fala isso não, cara. Fala isso não. Pô, isso não existe, cara. Aí o Luan Rogério 2023 se repetindo. Cara, vocês estão... Tem uma galera que está muito pessimista, né, cara? Isso é Flamengo, cara. Esquece esse negócio de repetir, de coincidência. A coincidência nunca é perfeita. Sempre tem alguma coisa que muda e a gente vai mudar sendo campeão no domingo, se Deus quiser. A gente vai mudar já isso aí. Eu tô vendo a galera falar demais sobre isso aí. Isso aí, cara, não existe, né? Vocês estão vendo o treino aí do Flamengo. Eu espero que vocês se inscrevam lá para a gente chegar logo a 8 milhões de inscritos na Flamengo TV. É muito importante que vocês se inscrevam na Flamengo TV, tá? Vocês ajudam demais, né? O canal oficial do Flamengo. Também lembrando que tem aí os produtos oficiais para você ajudar o Flamengo, para você comprar no YouTube Shopping, produtos oficiais do Mengão. Ó, cara, eu tô gostando muito de ver, tá? O Flamengo treinando já, o primeiro treino com o Leonardo Jardim. A gente percebe que já mudou tudo, surpreendente, né, cara? Já trabalhando muito finalização, né? Vamos precisar muito. Luiz Araújo, a gente percebe o Luiz Araújo ali finalizando, né? Ele vai utilizar muito o Luiz Araújo em finalização, eu não tenho dúvida, até por conhecer os números, saber que é um jogador com grandes números em grandes participações diretas em gol. Então, ele deve acionar muito o Luiz Araújo. E para quem acha que ele é reativo, que o time do Leonardo Jardim é reativo com as peças que tinha no Cruzeiro e em alguns outros times, mas se tiver um time que o Flamengo tem, o elenco que o Flamengo tem, ele com certeza vai para cima, né? Ele não é um técnico de ter uma tática só, ele vai adaptando conforme a necessidade dos jogos. Então eu tenho muita confiança que o trabalho do Leonardo Jardim será muito bom, tá? Eu confio muito, torço muito por isso e vejo muitos torcedores confiando também, tá? A gente tem aqui uma informação importante para trazer para vocês, né, com relação aí à votação que acontece hoje no Conselho Deliberativo do Flamengo. Vocês vão continuar acompanhando imagens aqui do treino do Mengão, mas olha só, trazer aqui para vocês que o Conselho Deliberativo do Flamengo vota nesta quinta-feira, hoje, né, às 18h30 começa ali a reunião. Votam hoje 2 patrocínios importantíssimos para o futebol do Flamengo, para a camisa, né, para o manto sagrado, para a camisa de jogo e também de treino, tá? Então, o Conselho Deliberativo vai votar hoje, dia 5 de março, a aprovação de 2 novos patrocinadores para o futebol masculino. A Demicon, administradora de consórcios no Brasil, e a GAC Motor, montadora chinesa de carros, que estamparão o manto do mais querido e também o de treino até março de 2029. Serão aí 3 anos de contrato com os novos patrocinadores.
A votação inicia às 18h30, então, como eu falei, de forma híbrida, presencial e remota, tá? Então, teremos aí no uniforme de treino novo patrocinador e também no uniforme de jogo, calção e tudo mais. Então, estão chegando aí os novos patrocinadores e a tendência é que sejam aprovados hoje à noite na reunião do Conselho Deliberativo. Daqui a pouco a gente volta com mais cobertura para vocês de tudo que está acontecendo nesses primeiros momentos de Leonardo Jardim no Ninho do Urubu e a apresentação do treinador português na Flamengo TV e que a gente está com a equipe também para trazer para vocês. Convido vocês mais uma vez a se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo e se inscrever, muito importante, na Flamengo TV. Vamos bater 8 milhões de inscritos na TV oficial do Mengão, a maior do Brasil, que vai ser a maior do mundo também.